Bom dia. Bom dia. Bom dia. Vou pedir para vocês colocarem o nome, número e série no chat. Bom dia, Michele. Nome, número e série no chat. Bom, gente, é o seguinte. Hoje a gente vai trabalhar a primeira lei de Mendel. E para isso eu vou usar alguns conceitos com vocês primeiro, tá? Para que vocês consigam pegar como que funciona. Para isso, eu preciso saber se vocês estão vendo a lousa aí. Estão vendo a luzinha? Se for possível vocês abrirem o chat para falar, eu agradeço, porque é importante hoje. Eu tô vendo. Tá? Então tá. É bom? Então eu vou começar, tá bom? Minha caneta de touch ela não é muito boa, então pode ser que saia um pouquinho falhado, mas eu acho que dá para a gente ver. Então, a primeira coisa, né? Então a gente vai falar do quê? Da primeira lei de Mendel. Lembrando que Mendel é considerado o pai da genética, ok? Então, segundo, né, a primeira lei de Mendel, o nosso gene reprodutor ele é constituído por dois fatores. Tá? Um vem sempre do pai e o outro da mãe. Esses fatores é o que que a gente chama de gametas. Então, num indivíduo que é azão-azinho, eu vou poder ter o gameta azão e o gameta azinho, ok? No indivíduo que for azão-azão, eu só vou poder ter o gameta azão. E no indivíduo que for azinho-azinho, eu só vou ter que gameta? Qual gameta eu vou ter aqui? Participa comigo, gente, é tão chato falar sozinha. O azinho, pro? O azinho, exatamente. Até aí, tudo bem? Tudo bem. Que ótimo. Então, olha só. Azão. Azinho. Todo gameta dominante, ele é representado por uma letra maiúscula. E todo gameta recessivo ou gene recessivo, ele é representado por uma letra, bati na borracha. Ok? Até aí, tudo bem? Bom dia, Wesley. Por favor, nome, número e série no chat do grupo, tá bom? Aqui no chat da reunião. Então, ótimo. Então, a gente já sabe que azão, ou besão, ou qualquer letra que a gente for usar, maiúscula é dominante. E minúscula é recessivo, tá? Quando você... Quais são as possibilidades que você tenha, então, de formação de gametas? Duas maiúsculas, uma maiúscula e uma minúscula, ou duas minúsculas, certo? Toda vez que você tiver duas letras maiúsculas ou duas letras minúsculas, você vai ter um indivíduo homozigoto. Então, aqui é homozigoto e aqui também é homozigoto, ok? Toda vez que você tiver um gene dominante e um gene recessivo, você vai ter um indivíduo
heterozigoto. Homo significa igual. Hétero significa diferente. Então, genes iguais, genes diferentes. Tá? Aonde está essa diferença? Está na questão da dominância ou recessividade. No caso, esse indivíduo aqui, ele tem gene dominante ou recessivo? Esse de cima, o azão. Esse azão é dominante ou é recessivo? É dominante. Dominante? Isso. Então, ele é um indivíduo homozigoto dominante. E o azinho? É dominante ou recessivo? Então, ele é um homozigoto recessivo. E como fica o azinho? Ele é dominante ou ele é recessivo? Ele é dominante também. Por quê? Por causa do azão. Exatamente. Toda vez que você tiver um indivíduo heterozigoto, na primeira lei de Mendel, tá? Você vai ter que o gene dominante, ele inibe a característica do gene recessivo. Então, a característica dele vai ser dominante. Tá? Que característica é essa? É o que a gente chama de característica fenotípica ou fenótipo. Tá? Então, o que é o fenótipo? É a característica aparente, tá? Que nem sempre a gente vê. Tá? Mas, por exemplo, cor do olho, né? Cor do cabelo, tamanho da mão, né? Mas algumas coisas a gente não vê, por exemplo, o tipo do sangue. Esse a gente não vê, mas é a característica que os genes expressam. Tá? Já esse conjunto de azinho, né, azão, nós chamamos de genótipo. Tá? Então, o genótipo é o conjunto de genes desse indivíduo. Tudo bem com relação a esses conceitos? Sim? Sim. Ótimo. Então, eu vou ensinar vocês agora como que ocorrem os cruzamentos. Eu vou ensinar vocês de duas formas. Tá? Então, vamos cruzar primeiro dois indivíduos heterozigotos, ok? O que eu tenho que fazer? Eu vou pegar o primeiro com o primeiro. O que vai dar aqui? Fala para mim. Azão. 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 Isso. Aí eu vou pegar o primeiro com o segundo. Vai dar o quê? Azãozinho. Isso. Aí eu vou pegar aqui o segundo com o primeiro, vai dar o quê? Azãozinho também. Exatamente. E o segundo com o segundo? Azinho. Azinho. Por que que quando eu cruzei esse azinho com este azão, eu coloquei o azão na frente? Porque o azão é dominante. Exatamente, porque o azão é dominante. Tá? Então, sempre o gene dominante fica na frente do gene recessivo para a gente escrever, para a gente representar. Tá bom? Muito bem. Tendo em vista que essas são as possibilidades de descendência, eu tenho aqui o 100%, ok? O total é 100%. Desses 100%, quantos por cento eu tenho, então, de azão?
25. Muito bem. É só eu dividir 100 por 4, que cada um vale 25, né? Quantos por cento eu vou ter de azão azinho? 50. 50. E de azinho azinho? 25 também. 25 também. O que que é isso? É genótipo ou é fenótipo? É fenótipo. Esse daqui, as letrinhas representam o quê? O genótipo. O genótipo. Isso, genótipo. Tá? Mesmo porque eu não falei qual era essa característica. É só um cruzamento para a gente ver como que funciona, como que a gente vai ter que fazer daqui para frente. Tá? Uma outra forma de fazer, que muita gente acha mais fácil e outras acham mais difícil, é o que a gente chama de quadro ou quadrado de Punnett. Tá? Como o próprio nome diz, você vai fazer um quadro. Oi. Nesse quadro, você vai colocar os genes. Ai, não vou conseguir desenhar pequenininho. Do pai, Oi. que nesse caso é azão, azinho. E os genes da mãe, que a gente também usou azão, azinho. E dentro desse quadrado é que a gente vai colocar o cruzamento. Tá? Então, o primeiro é esse quadro com esse. Vai ficar como? Azão, azão. No segundo quadro fica como? Azão e azinho. No terceiro quadro, azão, azinho. E no último quadro, o azinho com o azinho. Então, repara que o resultado é o mesmo, tá? Você vai ter um azão, azão, dois azão, azinho e um azinho, azinho. Este 1 para 2 para 1 é o que a gente chama de proporção fenotípica ou proporção genotípica. Ela vai ser constante na primeira lei de Mendel quando você tiver o cruzamento entre dois heterozigotos. Ok? Tudo bem? Alguma pergunta? Não, tudo bem. Giovana, por favor, coloca o seu nome, número e série no chat do grupo aqui da reunião, tá? Bom, Não vamos lá entendi. então. Coloca o seu nome, número e série no chat aqui da reunião, da aula. Tá bom. Tá? Então vamos para a prática. Vamos colocar isso agora em prática. Se vocês quiserem pegar o caderno, eu não sei se minha letra vai ficar muito lá, sei lá, essas coisas, mas acho que dá para copiar, é legal para vocês tentarem fazer no caderno. Então, enquanto eu escrevo o enunciado, vocês podem pegar o caderno para estar copiando, tá bom? Uma folha, Michele, não tem? Então, depois vocês copiam qualquer coisa.
Ai, desculpa, gente. Deixa eu perguntar, alguém está copiando? Não? Então, eu vou continuar aqui. Professora, o que está escrito na primeira palavra? Heterozigota. Tá bom. Ficou horrível a letra aqui, né? É a senhora que está escrevendo? É. Então, tá aí o enunciado do problema, tá? Então, um homem de olhos azuis casa-se com uma mulher de olhos castanhos. Sabendo que essa mulher é heterozigota, qual a probabilidade de nascer uma criança com olhos azuis? Tá? Então, vamos lá. Qual é o passo a passo para a gente resolver esse problema? Primeira coisa, a gente vai pegar os dados. O homem, qual é a cor dos olhos dele? Quem lembra? O homem tem olho. Ai, que coisa horrorosa. Tem olho Azul. azul. Isso. A mulher tem olho Castanho. 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 Muito bem. O olho castanho, ele é dominante sobre o olho azul. Então, se a mulher tem olho castanho, obrigatoriamente ela vai ter um gene azão, Dominante. dominante, tá? O homem, por ter olho azul, ele é recessivo. Então, obrigatoriamente, toda característica recessiva, quando ela aparece, ela tem dois genes recessivos. Porque se eu colocar um gene dominante, a característica recessiva vai desaparecer, tá? Qual é o outro dado do problema que faz com que a gente saiba qual é esse outro gene da mulher? Um deles é a azão. E o outro? Quem lembra? Vamos lá. A mulher é o quê? Heterozi. Heterozigota. Se ela é heterozigota, ela vai ser azão. E azinho, por serem E diferentes. exatamente. Azão, azinho. Tá? Então, muito bem. A gente já sabe qual é o gene do pai, qual é o gene da mãe, tá? Vamos lá. Então, eu tenho azão, azinho, que é a mãe, e azinho, azinho, que é o pai. Então, como que fica esse cruzamento? Azão, Azinho. azinho. O outro, azão, Azão, azinho. isso. O outro, azinho, azinho. E o último,
Vamos lá, gente. Azinho, azinho. Azinho, azinho. Muito bem. Tá? Concordam aqui? Perfeitinho? Tudo bem até aí? Qual foi a minha pergunta? Qual é a probabilidade da criança nascer de olho azul? Esse daqui é azul? Não. Não. Esse daqui é azul? Hum. Também não, né? É Não, igual a também. esse daqui. Esse aqui é azul? Professora, Ah, azuis seriam apenas os que têm. São iguais os do pai. É isso. sim. Nesse caso, sim. Por quê? E os que são iguais da mãe serão castanhos. Isso, nesse exercício, sim. Por quê? Por que nesse exercício? Tá? Porque o olho azul é recessivo. Então, se ele é recessivo, ele tem que estar em dose dupla, senão ele não vai aparecer. Né? Então, para o filho também ter olho azul, também vai ter que estar em dose dupla. Entendeu? Então, quantos por cento eu tenho de chance da criança nascer de olho azul? Quantos por cento eu tenho de chance? 50. Exatamente. 50%, isto é, metade, ou um meio. Ok? Vamos fazer uma outra suposição agora. Ainda quero saber de olhos. Agora eu quero saber de olhos castanhos. Vamos lá. Então, eu vou cruzar dois indivíduos heterozigotos. Como fica aqui o cruzamento? Fala para mim, todas as letrinhas. Alguém fala. Fica azão, azão, Isso. azão, azinho, Uhum. azão, azinho e azinho, azinho. Muito bem. Esse indivíduo aqui tem que cor de olho que a gente acabou de ver? Azul. Azul. Peraí, deixa eu virar a caneta aqui. Ai. Azão, azão é o quê? É castanho. Isso. Azão, azinho. Azão, azinho. Castanho também. Castanho também. Porque tanto um quanto o outro. Olha aqui, viu, Michele? Por que eu falei naquele caso? Porque tanto um quanto o outro tem olho castanho. Porque eles vão ter o quê? Gene? Dominante? Isso. Porque eles têm gene dominante. Tá? Então, nesse exercício, nesse caso, qual é a probabilidade de ter olho castanho? 75. 75% pode ser castanho. E olho azul? Qual é a probabilidade? 25? 25. 25% pode nascer de olho azul. Alguma dúvida até aqui? Não. Ótimo. Só um minuto. Vamos agora brincar com coelhinhos. Coelho preto será dominante, ok? Coelho branco será recessivo.
tá bom? Nós vamos usar a letra B agora. Então, pode ser Bzão ou Bzinho, tá bom? Pro, como funcionam essas coisas das cores? Das cores, é assim, como você sabe o que é dominante e o que é recessivo? Não é pela quantidade, tá? Mas pela força que o gene tem. Eu uso muito como exemplo, né, o caso de nascer com dentes. Quem de vocês conhece algum bebê que nasceu com dente? Minha irmã. Sua irmã? Mais alguém? Eu conheço. Conhece. É a maioria que nasce com dente ou a maioria dos bebês nasce banguela? Eu nunca vi ninguém com dente. Um bebê, não. É claro que não nasce com um sorriso completo, mas nasce com Não. alguns dentinhos. Né? A maioria nasce com cerca de 2 a 3 dentinhos, às vezes um só. Né? Mas esse é o gene dominante. O que significa isso? Que apesar de não acontecer em maior quantidade, quando ele está presente, ele domina sobre o recessivo. Então, com certeza, a irmã do Wesley vai ter filhinhos que tenham dente. Por que isso? Porque a mãe ou o pai do Wesley trouxe esse gene para ela. Você já perguntou na sua família, Wesley, se foi o seu pai, sua mãe, ou quem foi que nasceu com dente? No caso, vem da família da minha mãe. Tá vendo? Né? Então, quer dizer, veio da família da mãe dele. Né? Então, é um gene dominante. Então, ele é aquele que tem mais força para se expressar, e não o que está em maior quantidade. Tá? Mas uma coisa eu deixo bem clara. Geralmente, o mais claro, ele é recessivo com relação ao mais escuro para tudo. Tá? Mas com o tempo, de tanto a gente falar, vocês vão pegando algumas características e aí vocês não precisam nem consultar, que vocês já sabem que é dominante ou recessivo. Tá bom? Então vamos lá. Respondi a pergunta? Era isso que você queria saber mesmo, Michele? Apenas isso mesmo, Pro. Obrigada. Então vamos lá. Vou pegar aqui os coelhinhos e vou dizer para você que o coelhinho preto era macho e o coelhinho branco era fêmea. E que quando eu cruzei esse macho com essa fêmea, eu tive 80 coelhinhos de uma vez. Coelho. Ai, faltou um L. Ah, vocês entenderam. Coelhinhos. Tô parecendo médico, hein? Me sentindo importante já. Vamos lá. Uma outra dica. O coelho preto, tá? Ele é heterozigoto. Se ele é heterozigoto, como que ele vai ser? Azão, azinho. Não, eu estou usando a letra B. Ah, bezão, bezinho. Beijão, beijinho. Vezão, vezinho. Tá? A mãe é recessiva. Então, como que ela vai ser? Bezinho, bezinho. Bezinho, bezinho. Vamos lá. Vou apagar aqui para a gente ter espaço para fazer o cruzamento. Então, vou pegar lá o macho e a fêmea. Como fica aqui os filhotinhos? Falam para mim. Lembra que tem 80 filhotinhos.
Quais são os genótipos desses filhotinhos? Tenta você, Michele. B maiúsculo, B minúsculo. Aham, B maiúsculo, B minúsculo. aham, B minúsculo, B minúsculo. uhum, B minúsculo, B minúsculo. ótimo. Mais fácil falar Bzão e Bzinho, né? É meio difícil, complica. Então tá bom. Vamos lá para os fenótipos. Bzão, Bzinho. Vai ser o quê? Que cor que eles terão? Preto? Preto. E Bzinho, Bzinho, Branco. branco. Agora eu vou fazer uma outra pergunta para vocês. Nasceram 80 filhotinhos, que corresponde a esses daqui, certo? Desses 80 filhotinhos, quantos nasceram brancos? 40. Muito bem. 40. Todos entenderam como eu cheguei nessa resposta? Hum, 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 hum. Sim ou não? Sim, né? A metade deles corresponde a 40. Exatamente. Se o total é 80 e a metade deles é branco, a metade de 80 é 40? 40. Mas isso aí é só na teoria mesmo, né? Não, se existir algum coelhos que sejam cruzados dessa forma, é assim que vai nascer. Mas, tipo, Ah, não, tem 80 de uma vez, não. casos de, tipo, poderiam nascer metade, metade, né? Tipo, preto e branco também, né? Ah, não, mas aí é um outro caso. Eu Ah, estou usando, por isso que eu falei, a gente chega a falar sobre isso isso. também? Vai falar também. Meu Deus. Mas é fácil, não é difícil, não. Tá? Então, isso que eu expliquei para vocês hoje, tá? É o monohibridismo clássico, tá? Ou o que muita gente conhece como monohibridismo com dominância. Então, existe a dominância de um gene sobre o outro. Então, o gene dominante age sobre o recessivo, inibindo ele. Tá? Então, é esse daqui, ok? Para a próxima semana, nós vamos fazer uma avaliação mensal, tá? Essa avaliação mensal vai cair todo o conteúdo até a da semana passada. Quem assistiu o vídeo da semana passada vai ver que eu coloquei justamente esses conceitos, né, da semana retrasada, desculpa, né? Que é a questão de dominante, recessivo, que é genótipo, que é fenótipo, tá? Mas também vai ser online. Só que é o seguinte, gente, não vai ter tempo para eu cobrar vocês depois, porque a semana que vem tem a prova, na outra eu vou dar uma atividade de recuperação contínua para todo mundo. E aí acabou o bimestre. Eu tô de recuperação? Não, todo mundo faz, Giovana. Entendeu? Sempre que, quando eu faço uma recuperação, eu faço para todo mundo. Se não for necessário para você, beleza. Mas e se for? E se você foi mal em uma das atividades? Então você tem já uma garantia, entendeu? Entendi. Tá?
Eu queria saber se alguém tem alguma pergunta sobre esse conteúdo de hoje. Não? Respondam, por favor. Eu não tenho nenhuma Eu pergunta. não tenho. Não? Obrigada por vocês terem vindo. Acho que foi a aula que eu mais tive, gente, do terceiro, do Aurélio. E olha que é 11 Oh, horas que da manhã. bonitinho. Tá? Espero que vocês tenham gostado, que tenham entendido a matéria, né? E na semana que vem, mesmo tendo. Semana que vem, como tem prova, a gente não vai ter aula pelo Meet, tá? Porque é uma semana de prova para vocês fazerem. Então, vocês vão usar o meu horário, que seria o horário da aula, para fazer a prova, tá bom? E na outra semana, sim, aí a gente faz uma aula, tá bom? Juntos. Ok. Gente, muito obrigada mesmo, tá? E boa semana para vocês. Não esqueça de fazer a atividade dessa semana, é sobre isso. Se tiver alguma dúvida, me pergunta, tá bom? Boa semana para vocês, gente. Muito obrigada, viu? Até mais.